Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Pode Tudo, onde hoje a gente vai mergulhar fundo nos aspectos físicos e humanos da Amazônia. Eu tô aqui com um time de biólogos sensacionais que estão em função de estudos sobre a Amazônia. Bora se apresentar, galera? Oi, pessoal, eu sou a Júlia de Jesus. Fala pessoal, Guilherme Ribeiro na área. E aí, pessoal, Maria Eduarda aqui. Oi, galera, Estela Menezes presente aqui. É um prazer ter vocês aqui, viu? E obrigada por ter aceitado o meu convite. Mas, bom, eu queria que vocês falassem mais sobre o Amazonas e comentassem também sobre a floresta amazônica. Bem, o Amazonas ele é um estado brasileiro da região norte, sua capital seria em Manaus, e ele é considerado a maior unidade com relação à extensão territorial de acordo com a federação. A sua vegetação é formada pela floresta amazônica, que é uma floresta que abriga a maior biodiversidade do mundo, né? Ele também tem nesse mesmo estado o rio Amazonas, que ele é considerado o mais volumoso do planeta e também o segundo mais longo. Fica basicamente no estado de Manaus, na região da Zona Franca, e que seria uma importante área industrial do país, né? Bacana. E a geografia do Amazonas? Tipo, o clima, vegetação, relevo, etc. Então, o Amazonas, né, é o território amazonense mais extenso do Brasil. Uma parcela do estado se encontra no hemisfério norte, sendo cruzado pela linha do Equador. O clima do estado é o equatorial. Ele é caracterizado pela elevada umidade do ar e pelas altas temperaturas durante o ano. Durante o final do outono e o inverno, pode haver a ocorrência de friagem no sul amazonense, que corresponde à queda de temperaturas decorrentes do avanço de uma frente fria. Ah, entendi. Como que o clima equatorial, né, que é predominante no estado do Amazonas, ele influencia as atividades econômicas, a vida cotidiana e o meio ambiente da região? O clima equatorial influencia profundamente as atividades econômicas, a vida cotidiana e o meio ambiente do estado do Amazonas. As altas temperaturas e a elevada umidade do ar podem afetar a produtividade e o desempenho de trabalhadores em atividades ao ar livre, como, por exemplo, a agricultura e a construção. Além disso, as chuvas intensas e frequentes, característica desse clima, pode dificultar o transporte terrestre e fluvial, afetando as cadeias de abastecimento e também logística. Nossa, gente, muito interessante. E quanto à vegetação? A cobertura vegetal do estado é composta pela floresta amazônica. Dentro dessa formação, a vegetação pode ser dividida entre três categorias, sendo elas a matas de terra firme, que são caracterizadas por espécies de grande porte, matas de várzea, localizadas nas planícies de inundação, e também a matas de igapó, que são localizadas nas áreas alagadas. Inclusive, a flora da Amazônia é bastante diversificada, constituída por árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. Uma coisa que é importante lembrar é que a fauna da Amazônia é extremamente rica. Estudos indicam que é possível encontrar na região cerca de 30 milhões de espécies animais. E apesar disso, a fauna desse bioma não é totalmente conhecida. É composta especialmente por aves, roedores, répteis, insetos, anfíbios, tucanos, araras, papagaios, macacos, onças, jacarés e peixe-bois, que são símbolos desse bioma aí tão rico. E como a diversidade da cobertura vegetal do estado do Amazonas, né, que é composta pela floresta amazônica e suas diferentes categorias, né, influencia a biodiversidade e os ecossistemas locais dali? Então, a diversidade da vegetação, que inclui matas de terra firme, várzea e igapó, proporciona habitats variados para uma grande extensa variedade de espécies vegetais e também animais, contribuindo para a alta biodiversidade da região. Esses ecossistemas eles desempenham papéis específicos na regulação do clima, na manutenção do ciclo hidrológico e também na conservação da fauna e flora amazônicas. Tem também o relevo, gente. O relevo amazonense é composto por planaltos, depressões e planícies, marcado pelas terras baixas e relativamente planas, que formam a maior parte do Amazonas. Com algumas exceções, claro.
como as cotas altimétricas do estado, que ficam entre 0 e 300 metros. E de que forma as características do relevo do Amazonas, né, incluindo os planaltos, depressões e planícies, né, como vocês disseram, impactam nas atividades econômicas, né, na distribuição da população e na preservação ambiental da região? O relevo do Amazonas influencia as atividades econômicas, a distribuição da população e a preservação ambiental de várias maneiras. As terras baixas e planas predominantes facilitam a agricultura e a pecuária, mas também tornam a área suscetível a inundações e alagamentos sazonais. Além disso, o relevo diversificado contribui para a diversidade de habitats e ecossistemas, influenciando a distribuição da biodiversidade e as estratégias de conservação ambiental. Não sei se vocês sabem, mas a bacia hidrográfica amazônica ela é considerada a maior do mundo. Ela abrange, entre outros, basicamente todos os estados do Amazonas. Como eu tinha falado anteriormente, o principal rio que atravessa o território é o Amazonas, o mais abundante do planeta e também o segundo mais extenso depois do Rio Nilo, com sua nascente no Peru. O rio ele chegou ao Brasil com o nome de Solimões, só que a partir da sua confluência com o Rio Negro, na região de Manaus, ele passou a ser nomeado como Amazonas. Entre os principais afluentes do Amazonas que abastecem o estado estão os rios Madeira, Purus, Juruá, Japurá e também Içá. E quanto à demografia? O último censo demográfico, que data de 2010, mostrou que o Amazonas é o estado que possui a maior população indígena do Brasil, com 183.514 pessoas, mais ou menos. Os indígenas amazonenses correspondem a 20,46% da população indígena brasileira e 43,52% da região lá do norte. Sobre a economia, o dinamismo econômico do Amazonas é liderado pelas atividades do Polo Industrial de Manaus, onde se localiza a sua Zona Franca, né? E lá estão instaladas indústrias nacionais e internacionais com grande diversidade setorial, né? Produzindo eletrodomésticos, produtos de informática, equipamentos de transportes, por exemplo, motocicletas, bem como derivados próprios da indústria metalúrgica. Sim. E também no setor primário destaca-se o extrativismo vegetal, a pesca, o cultivo de grãos como milho, feijão, arroz, assim como de frutas, né? Laranja, banana, abacaxi, açaí e também hortaliças. E a cultura, galera, como que funciona? Porque assim, eu sei que é bem diversa, né? O Amazonas possui uma rica e diversa cultura derivada das inúmeras tradições incorporadas pelos povos que compõem a sua população. Trata-se dos indígenas, dos africanos, dos europeus, principalmente dos portugueses e dos migrantes de países vizinhos e de outras regiões próprias do território do Brasil. Então, tem também o Festival de Parintins, que acontece anualmente e é a principal e mais tradicional festa realizada lá no Amazonas, representando um grande atrativo para turistas do Brasil e de todo o mundo. É uma celebração do folclore amazônico que envolve dança, música, encenação e gira em torno da rivalidade entre os bois-bumbás, representado pela cor vermelha, e caprichoso, representado pela cor azul. Sim, uma série de festas e festivais dedicados à música, ao cinema, ao folclore amazonense, no geral, são realizados por todo o estado. A cultura amazonense se manifesta também no artesanato, com a produção de diversas peças com base em matérias-primas naturais, como sementes, fibras, folhas e penas. Muitos dos pratos típicos do estado também levam peixes, como pacu, tucunaré, tambaqui e outros pescados na sua composição, como o tacacá. Entre os frutos característicos do Amazonas, temos o guaraná e o açaí. Eu sei que na Amazônia tem os ribeirinhos, né? Eu já ouvi falar sobre. Mas vocês podem falar mais sobre esse assunto? O povo ribeirinho da Amazônia são os povos originários da Amazônia. Então, participam da história daquele lugar como moradores. Entre eles estão os nativos imigrantes. Estes moradores são conhecidos como ribeirinhos por morarem à margem dos rios. Suas comunidades estão fortemente vinculadas à natureza fluvial para alimentação e transporte. As relações de vida social, econômica e cultural do povo ribeirinho da Amazônia estão conectadas com a dinâmica das águas, né? Além disso, a relação com as florestas se dá pela busca por medicamentos naturais e também alimentação.
O povo ribeirinho da Amazônia tem bastante conhecimento pela fauna e a flora da floresta amazônica. Apesar dessa relação intrínseca com a natureza, esse povo precisa de atenção, sabe? E a falta de políticas que levem a ele saneamento básico, saúde, é uma das preocupações atuais dessa comunidade. É preciso aplicar um projeto que possa integrar melhor os conhecimentos dos ribeirinhos e também o acesso à qualidade de vida, obviamente. Apesar de eu não saber muito sobre a história do Amazonas, eu sei que teve um tal marco conhecido como o Ciclo da Borracha. Falem mais sobre. Sim, teve sim. No final do século XIX foi marcado pelo ciclo da borracha, né, que representou o significativo desenvolvimento econômico do Amazonas. E teve grandes obras de infraestrutura e também um intenso fluxo migratório para a região. O processo de industrialização do Estado e também essa retomada do dinamismo econômico aconteceram a partir de meados do século XX, quando se consolidou a criação da Zona Franca de Manaus. E como o ciclo da borracha impactou o desenvolvimento econômico do estado do Amazonas, durante o final do século XIX? O ciclo da borracha representou um significativo desenvolvimento econômico para o Amazonas durante o final do século XIX, promovendo grandes obras de infraestrutura e um intenso fluxo migratório para a região. Nossa, gente, eu aprendi muito com vocês hoje. Muito obrigada pelas informações. Voltem mais vezes, por favor. Nós que agradecemos. Foi isso, galera. Muito obrigada. Até a próxima.